tivemos o prazer de entrevistar a doutora Juliana Megali, médica psiquiatra em Minas Gerais, especialista, né, estudiosa na área da espiritualidade, um tema que não temos no rito, no dia a dia da formação médica, e muito menos preocupação sobre a lida sobre a espiritualidade com nossos pacientes no dia a dia. E Juliana, nesse bate-papo, nos trouxe aqui literatura, o quanto isso impacta o lidar com a espiritualidade, tanto do paciente quanto a nossa, melhora essa relação e promove efeitos positivos em cima desse paciente que nos procura, independente da problemática, seja uma situação, às vezes, até, de certa forma, simples, vamos dizer assim, até situações mais complexas e irreversíveis, como uma terminalidade. Durante a entrevista, ficou bem claro que precisamos separar a religião de espiritualidade, são coisas distintas, apesar de terem uma integração, né? Que existem maneiras, existem técnicas de se promover isso durante a consulta, né? E que, frente ao dia a dia médico, até para sermos melhores médicos, também precisamos jogar luz e reflexões sobre a nossa própria espiritualidade, porque mais cedo ou mais tarde a, a medicina baterá na porta dessa casinha chamada espiritualidade dentro de nós. Então, aproveitem essa oportunidade com a doutora Juliana. Olá, muito bem, estamos aqui em mais uma gravação do episódio e eu quero abrir já direto ao ponto com o Paulo. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Bem-vindo, Paulo. Eu queria saber se você está em que ano, Paulo, agora no TEPAC? Oi, pessoal, eu tô no. Calma, demora um tempo. Eu tô no quarto ano, finalizei o quarto Quarto ano ano. agora. Você já teve alguma Isso. aula, até já passou da metade, hein? Você já teve alguma aula de espiritualidade regular no seu curso, ou algum curso, ou algum propósito de estudo e entendimento disso? Até hoje, Nunca! no meu curso, não. E Ô, nunca, assim, das pessoas que eu conheço, nunca ouvi também ninguém comentar, ninguém Kari, relatar. bem-vinda, Kari. E aí, você acha que é uma falha grave para lidar com o ser humano? Nós não discutirmos para aqueles que se propõem a cuidar de outro ser humano uma temática como espiritualidade, Karen? Muito Bem-vinda. importante. Muito obrigada, muito bom estar aqui novamente, falando de um tema que eu, particularmente, considero extremamente importante no cuidado. No cuidado do outro, do nosso cuidado próprio e cuidado, principalmente, com o outro. E é justamente, Fábio, vai lá, E fala, Fábio, por fala, isso, e por isso nós fala. trouxemos aqui doutora Juliana Megali. Bem-vinda, doutora Juliana. Antes de ela dar a palavra a ela, quero apresentar a todos que nos ouvem. Doutora Juliana é uma médica psiquiatra formada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Hoje, atualmente, ela é professora do curso de medicina da Univas, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e preceptora da residência médica do Hospital Escola dessa universidade em Pouso Alegre também, além de ser mestre pelo PROSER, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do HC USP São Paulo, e membro da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigado pelo aceite do convite, doutora Juliana, bem-vinda. E dê um oi para nós aqui. Obrigado por estar enriquecendo aqui o podcast e ajudando a tornar os que nos ouvem, os médicos em formação e os informados, médicos melhores. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, né, falar de um tema que eu acredito, que eu defendo, principalmente aí, né, para os estudantes, para o pessoal que está começando, para os que também já estão, né, mas acho que principalmente para eles. O prazer é todo meu. Muito bom, então, Juliana, muito obrigada. Eu vou chamar de Juliana. Juliana é uma pessoa muito querida, uma especialista no assunto, assim, é difícil até falar como é que eu vou dizer assim, do profissionalismo da doutora Juliana. Depois, quem quiser interessante, tem o Instagram dela também.
ela passa depois, né, Fábio? Dá para deixar depois, a doutora passa para a gente, porque vale muito a pena. Um conteúdo muito rico, é uma pessoa que se baseia na ciência para falar sobre espiritualidade e religiosidade, é uma coisa incrível, é muito legal isso, né? Então vamos começar. Por favor, Juliana, eu tenho uma pergunta aqui para você. O que é exatamente a espiritualidade na medicina e como ela se diferencia da religiosidade? Dá para você esclarecer um pouquinho para a gente, por favor? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Quando nós vamos abordar a espiritualidade e religiosidade, ter essa diferenciação. Então, tudo aquilo que me traz um contato com o transcendente, né? Seja ele Deus, deuses, anjos, e que me traz um propósito de vida, um significado, é uma forma de espiritualidade. Quando esse contato é através de crenças, de práticas, de rituais, de símbolos, nós chamamos de religião. É importante a gente entender que esse contato com o transcendente, essa espiritualidade, ela pode se dar de diversas formas. Então, pode ser através de uma religião, mas pode ser através da natureza, através de uma música, né? Ou até mesmo através de uma verdade científica. Uhum. Muito bem, obrigada. Vamos lá, Fábio. Ju, muito bem. Aí, assim, você trouxe a nós aqui alguns conceitos, até para poder representar o que que é essa espiritualidade, que, em última análise, vão estar aqui definindo até a complexidade humana de jogar sentido à vida, ou mesmo a sua função social, familiar, o seu ordenamento, né, de presença aqui dentro da vida na Terra, vamos falar assim, né? E para isso a gente acaba se apoiando, né, em mitos, em contos, em símbolos, em rituais, que eu acredito talvez que acaba sendo uma necessidade humana. E algumas delas a gente pode até colocar que acabam configurando a própria religião, né? Mas você acredita, esse primeiro ponto aqui, para a gente avançar, que sem esse entendimento narrativo, porque o ser humano acaba sendo um ser narrativo, traz o problema de encarar a vida ou a doença. Então, se sendo assim, aonde que começa e termina assim a situação da espiritualidade frente à religião? Porque eu acho que mistura bastante, né? Porque às vezes a pessoa depende desses ritos, desses símbolos, mas quando que a gente vai falar que é trabalhar a religião ou não, ou é o entendimento de vida? Você consegue explorar um pouquinho mais o que você já trouxe para nós nesse entendimento, nessa relação com o transcendente, que é essa pergunta, né, que fica na nossa cabeça aqui o tempo inteiro e traz aquela, e agora, né, para onde eu vou, de onde eu vim, como é que é? A espiritualidade e a religiosidade ela está inerente, né, no ser humano, né? 90% da população mundial tem alguma forma de religião, de espiritualidade, né? O último Datafolha agora do Brasil de 2022 mostra que 88% dos brasileiros têm uma religião, e desses 12% sem religião, 89% dizem acreditar em Deus. Ou seja, os ateus estão aí em torno de 1%, né? Então, nós abordarmos o paciente, a pessoa, sem olhar para esse lado, nós não vamos estar olhando o ser humano por completo, né? Nós não vamos estar fazendo uma abordagem integral. Então, a espiritualidade e a religiosidade, ela é inerente do ser humano, especialmente nos momentos que nós vamos lidar com eles, que são os momentos de dores, de doença, de dificuldade. Então, abordar e não olhar para esse lado, nós vamos estar falhando ética e cientificamente, porque as pesquisas, elas já são muito claras, né, que a espiritualidade e a religiosidade ajuda o paciente a lidar melhor com a doença, né, a lidar melhor com a doença e com a vida, ajuda melhor na evolução dessas doenças, elas evoluem melhor. O paciente ele quer que aborde, né? As pesquisas mostram que os pacientes têm interesse que a gente aborde, e então não tem para onde fugir muito, não. Né? Se Esse a gente dado quiser, que a gente pode você até não trouxe, acreditar, mas falar que não, se a gente quiser praticar ciência, medicina baseada em evidências, as evidências estão aí, a gente precisa abordar. Se nós formos no PubMed fazer uma pesquisa lá de 2000 a 2023, nós temos
mais de 4.300 artigos com os temas religiosidade e saúde. Esse É a dado, Ju, desculpa, Karen, que ela traz, tudo praticamente bem. a gente não encontra ateu. E até assim, eu faço esporte, né? Tem até uma brincadeira do Ironman, que é que o cara tem que nadar 3,8 km, pedalar 180 e depois correr uma maratona. E aí fala assim, no quilômetro 30 da maratona, depois de ter nadado, pedalado, fala, não existe mais ateu, né? Porque o cara tem que acreditar em alguma coisa para terminar a prova. Mas esse dado é muito interessante, né, doutora Juliana? Porque mostra que a gente acaba tendo que se apoiar em algo mais narrativo, tangível, simbólico, para poder superar uma dificuldade ou dar sentido, para tirar, preencher um vazio, né? E, Exatamente. Se a gente tiver essa visão muito niilista, nada contra quem tem, né? Mas a gente percebe, e o que eu posso dizer assim, que eu percebo que as pessoas estão necessitadas disso, né? Elas estão carentes desse propósito, desse sentido. É, então, assim, é o que eu tenho percebido. As pessoas procuram, estão necessitadas de alguma coisa para se apoiar, alguma coisa que dê sentido, que dê significado para a vida. e Eu queria aí, falar isso rapidinho, Fábio. Eu acompanhei, eu tive o prazer de acompanhar a Juliana durante o mestrado dela, né, aqui no Hospital das Clínicas, aqui na USP. E uma das coisas que eu lembro, que era na coleta, lembra nos dados, Juliana? Nós começamos a ver os dados, enfim. Uma das coisas que eu não esqueço, que eu falava, nossa, esse dado aqui tem uma relevância incrível, que entre os ateus e os agnósticos, eles liam a Bíblia. Lembra que tinha um número muito Uhum, uhum. expressivo deles que liam a Bíblia como prática? E a gente falava, nossa, mas esse dado aqui é incrível, é um negócio muito interessante, né? Lembra disso? Sim, é ateu, graças a Deus. A gente brinca. ô, doutora, e aquela situação, porque assim, hoje em dia a medicina, né? Lógico, usando ferramentas modernas, a gente acaba se perdendo muito na doença e esquece muito do doente. Isso de uma maneira até básica, né? Assim, nominativa, saber quem que é, o que que ele faz. O cara vira, né? É o paciente do leito 12 DPOcítico, é mais ou menos assim, é metonímia, né? A parte pelo todo, a doença pela pessoa. E, e aí, agora entra mais um dado que é esquecido, ou seja, você ainda, a espiritualidade. Por que será que isso acontece? Você acha que talvez seja mais para esse propósito assim? Porque nós pegamos uma medicina mais americana, né? De exame, ação, tratamento. Você consegue entender nos seus estudos Por que que como é nós que não isso abordamos? exatamente, como é que chegamos a esse ponto? E nós não abordamos mesmo, né? Tem uma pesquisa feita que mostra que 94 com pacientes internados, e eles falam que 94% dos pacientes internados falam que consideram a saúde espiritual tão importante quanto a saúde clínica. E 77% deles gostariam de considerar isso na abordagem deles. E 80% falam que nunca nenhum médico abordou isso com eles, né? Então, mesmo com os psiquiatras, que teoricamente a gente teria que ter, né, essa visão mais Uhum. geral, mais ampla e olhar para esse lado, tem uma pesquisa que foi feita na faixa de 480 psiquiatras brasileiros, e aí 55,5 falavam que não abordavam. E aí teve essa pergunta, por que não abordavam? E desses 55, 30% falavam que era porque eles tinham medo de ultrapassar o escopo da religião, Uhum. da profissão, desculpa, né? Tinham medo de ultrapassar esse escopo. E 22% diz que não se sentiam treinados e aptos para isso, né? Então, o que eu falo para os meus alunos, sabe, Fábio, é assim: você pode até não acreditar, você pode até não achar que é importante, né? Mesmo estando aí todas as pesquisas, mas você também não pode fazer nada para piorar aquilo, né? Eu conto uma história, se me permite, eu vou contar, de uma... Eu tinha uma paciente e ela veio comigo, ela estava vindo comigo porque o menino dela estava com tumor cerebral, uma criança. E ela era professora e ela vinha
para pegar atestado, porque ela não estava dando conta de trabalhar, ela precisava ficar com o menino, né? E aí um transtorno de ajustamento para a gente vai afastando. E ela veio por muitos meses e ela sabia que o quadro era muito grave. E, e aí ela sabia, inclusive, que era um quadro sem prognóstico. E aí, um belo dia, e ela vinha todos os meses, mesmo sabendo do prognóstico, um belo dia eu abri, ela estava totalmente desolada, né? E nunca tinha visto ela tão mal. E aí ela entrou, e eu até achei, né, que pudesse ter acontecido. E eu perguntei, mas o que aconteceu, né? Porque ela falou, porque o caso é grave. Eu falei, mas você já sabia, né? O que aconteceu que você está tão mal? E aí ela falou que chegou no hospital e aí o médico veio falar para ela que não tinha, né, que não tinha prognóstico. E aí ela falou, mas a última palavra não é sua, né, doutor? Aí ele virou para ela e falou, se Deus existisse, seu filho não estaria nessa situação. Então, a única coisa que ela estava se apegando, que estava mantendo ela em pé, né, uma fala mal colocada, num momento inoportuno, tirou a única coisa que estava mantendo aquela mãe em pé, né? Então, é o que eu falo para os meus alunos, se não for para ajudar, pelo menos para saber abordar, para não atrapalhar, né? Para não piorar, porque ninguém fez medicina com esse intuito de, né, nós todos queremos uma melhora aí da saúde física e mental das pessoas. E aí que tá, talvez assim, eu acredito. Porque você fala, ah, o médico não aborda. Eu como neurocirurgião, né? Também é difícil abordar diretamente. Eu brinco assim, eu vejo essa abordagem superficial com meus alunos, que eles vão fazer aquela anamnese clássica de aluno, ele começa perguntando a religião, onde nasceu, que tipo de moradia, né? Que nós estamos treinando o aluno lá das cadeiras intermediárias, né? E aí, como assim prática, quer dizer, um deslize desse é horrível, né? O médico, talvez até de uma maneira sem dolo, né? Ele acabou querendo ajudar e, né? Então, tem alguma recomendação de algum caminho mínimo assim para o médico se situar que está ouvindo a gente? Tem um instrumento muito bacana que eu sempre indico, com os meus alunos aqui, a gente trabalha a anamnese espiritual, que é lá do Procer, né? Que eu faço parte lá do HC da USP. Mas tem um instrumento que é da Cristina Puchalski, que é uma das pioneiras aí no estudo da espiritualidade e religiosidade lá dos Estados Unidos, que é o FICA, né? O FICA, ele é um instrumento, um acrônimo curto que dá para fazer e rápido, né? Porque também a gente nem sempre tem muito tempo de abordar. E aí ele aborda as 4 principais dimensões, vamos falar, né, da espiritualidade e religiosidade na prática clínica. O F é de fé, e aí você pergunta, você tem alguma fé, né, alguma crença? O I é de importância, qual a importância que isso tem na sua vida? O C é de comunidade, você faz parte de alguma comunidade, né, de algum grupo religioso. E o A é de abordagem. Como que você gostaria que eu abordasse isso? Porque é importante, né, Fábio, nós entendemos que ninguém está aqui para prescrever religião para ninguém, né? A gente, por mais que a gente não saiba os instrumentos que a gente possa usar, para a gente respeitar e acolher aqueles recursos que o paciente tem, que é exatamente o caso dessa mãe que eu contei, né? O simples fato da gente acolher e respeitar, isso já traz um alívio, uma melhora para o paciente, né? Acho assim, vale destacar, juntando com aquele dado que você trouxe para nós, vamos até repetir a porcentagem do 88% das pessoas no Brasil 88%, 80, tem religião. pela Datafolha, pela última Datafolha de 2022, 88% dos brasileiros têm uma religião. Dos 12% sem religião, 89% dizem acreditar em Deus. Então, em torno de 1% aqueles que não acreditam hoje ateu. Então, que assim, minha conclusão aqui, para quem está nos ouvindo, né, para meus alunos, tudo, a chance de você estar lidando com alguém totalmente agnóstico é 1%. Ou seja, cada Sim. 100 pacientes que você atender, apenas um vai ser esse, sei lá, ermitão, esse cara até esquizotípico, talvez, não sei, isolado do mundo de todos.
Então, nós temos que entender que todos à nossa frente, o grau pode variar, o espectro, mas todos vão ter algum grau de crença, eles vão se apoiar e, de alguma maneira, em alguma transcendência que o médico, sabendo usar e respeitar, isso pode reforçar não só a relação médico-paciente, mas também para melhorar a lida, né, de uma situação difícil, ou mesmo a condução do caso rotineiro. É isso, né, doutora? E é tão interessante, né, Fábio? É tão rico, tem tantos exemplos assim, que hoje mesmo as meninas que agora estão no terceiro ano, que eu dei a aula o ano passado, ela me mandou uma mensagem que eles foram atender um paciente clínico, né? E o paciente estava muito resistente de conversar, de falar, né? Aquela coisa de hospital, universitário, muitos alunos, né? E às vezes é difícil mesmo, né? E essa abordagem, às vezes eles não querem falar, estão cansados. E aí ela me falou, e aí a gente aplicou o FICA, e foi incrível como que isso deu abertura para a gente colher um tanto de outros dados que apareceram, né? Que a gente queria saber da parte clínica e que ele estava resistente a falar. Então, a hora que elas foram pela outra abordagem do FICA, ficou muito mais fácil essa entrevista, essa anamnese clínica, né? Eu tenho inúmeros casos. Eu tenho uma paciente no consultório que ela também era minha paciente de anos, e, e, e aí, desde quando eu comecei, né? Tem um tempo. E aí ela é minha paciente de anos. Aí depois que eu fiz a minha formação de espiritualidade, religiosidade, lá na USP, aí eu cheguei e apliquei nela numa das consultas. Ela já tinha vindo em inúmeras consultas. Aí ela levantou, a hora que ela está saindo, ela voltou e falou para mim, doutora, de todas as consultas, essa foi a melhor, né? Então, assim, é muito rico, né? A gente percebe que quando a gente olha eles, surgem coisas, eles se sentem à vontade, que vão nos ajudar, inclusive, no diagnóstico clínico e no tratamento clínico. É até uma questão psicológica, se nós formos ver, né? Eles acabam contando com vocês, por exemplo, como mais uma pessoa que está lá dando apoio, que acredita, que faz parte desse universo espiritualista. Então, parece assim: olha, essa doutora aqui, ela também conta com essa ajuda, entendeu? Então, ela também tem essa proteção, ela também vai ter o insight certo, porque vem de uma coisa divina. Opa, o Fábio caiu, conexão, mas vamos seguir por aqui. Ele vai voltar, então, logo mais. Então, algum problema na conexão. Mas, enfim, voltou. Pronto, voltou, Fábio. Tá aí. Então, é muito bacana isso. Tem um outro questionário também, da Duke University, né? Da Universidade Duke, também, com 5 perguntas. É um questionário também que aborda espiritualidade e religiosidade da Duke University. São 5 perguntinhas também muito parecidas. Ela só não tem essa pergunta que eu acho fundamental, que você citou aí do FICA, como você gostaria de ser abordado, né? Na questão espiritual ou religiosa. Então, realmente, ele fala assim: não, essa doutora aqui também faz parte do que eu acredito. E isso ajuda muito na Ou adesão essa, ao ou essa tratamento. doutora me acolhe, né? Me Ela acolhe. é super comum eu ouvir, qual que é a religião da senhora? Posso falar, Exato, né? Eles entram, eles querem falar uma coisa, e a primeira coisa, qual que é a religião? Né? Com medo de como que vai ser interpretado, do que vai falar, né? E é muito exato. E essa abordagem, Juliana, é muito interessante porque faz com que o paciente até passe a aderir muito mais ao tratamento, né? E isso tem inúmeros estudos mostrando, né? Os estudos Exato. mostram que o paciente que tem espiritualidade e religiosidade, em todas as áreas, né? A gente tem desde marcadores imunológicos, estudos mostrando que os pacientes mais religiosos aumento né, da imunidade, diminuição Uhum. dos fatores inflamatórios, melhora do cardiovascular, tanto é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, incluiu espiritualidade e religiosidade entre os fatores protetores de doenças cardiovasculares, junto com atividade física, com alimentação balanceada. Tem um estudo que mostra que as pessoas que têm mais espiritualidade e religiosidade, que frequentam, né? Que daí esse estudo ele buscou a frequência em centros religiosos, vivem em média mais 7 anos do que as pessoas que não frequentam. Tem um outro que mostra que as pessoas que têm a frequência em centros religiosos
tem uma diferença de 6 dias de internação para as pessoas que frequentam raras vezes. Então, em todas as áreas, a gente mostra os benefícios, né, da espiritualidade e religiosidade na saúde clínica também. Então, deixa eu amarrar aqui. A pessoa que tem uma lida melhor com a transcendência, a espiritualidade, que pode ser por meio da religião ou não, ela tem menos risco cardiovascular, um detalhe que você trouxe aqui com evidência científica. Ela tem uma longevidade maior, é isso? De uma maneira geral, de todo esse aspecto de todas as mortes, né, num estudo mais aberto. E também o tempo de internação frente a um problema, ele acaba sendo 6 dias menor, mais curto, comparado com alguém que não tem essa prática. Eu acho que foi isso. Teve mais um que você tinha falado, doutora? Não, Eu você falou esses citei três. da, Mais um. da, da O primeiro. A imunidade, imunidade, né? você citou. É. Mas tem Que aí muita não, não, mas que, coisa. que você citou agora aqui como assim, de É, cabeça, que dá para a gente dar um highlight aqui, um destaque, ou seja, para ver o tamanho do impacto, porque assim, a gente está também hoje, né, doutora, na fase dos protocolos, né, protocolo da imunidade, protocolo, o show, a vitamina, a reposição da vitamina para soro melhorar isso, colorido. aquilo, exatamente. Mas Então, mais simples, né? exatamente isso que eu ia Mais falar simples e mais barato. evidência, né, com evidência robusta, né, e com um resultado aí às caras, né, nós estamos mais a doutora aqui que lida com isso, né? É isso Exato. mesmo. São os resultados clínicos falando aí, né? A ciência, Eu né? lido e assim, as pesquisas são muito claras. E quando a gente vai falar no meio médico, né, como você mesmo disse, que é um meio, ainda é um meio muito cético, a gente tem que se basear em pesquisas robustas, né, para nós tocarmos no assunto. Mas, além das pesquisas, eu vejo isso diariamente na minha prática clínica, né? Acho que eu não tenho um dia de consultório ou de hospital que eu não ouça o paciente, por exemplo, falar que não tira sua vida por uma força maior, por ter uma fé, uma crença, né, um receio do que vai acontecer Uhum. depois, pela espiritualidade, pela religiosidade, por inúmeros fatores, né? Então, eu vejo diariamente esse impacto da espiritualidade, da religiosidade. Eu citei aí a ideação suicida, mas na própria saúde mental mesmo, né? No próprio sentido e propósito de vida. É uma ferramenta até que ajuda Foi esse que eu bastante. me interessei pelo assunto. Não, é uma ferramenta que ajuda bastante no atendimento psicológico, psicanalítico também. É uma ferramenta que tem dado bastante apoio. Tem Ju, algumas oi. situações assim de consultório assim que eu vejo que eu falo, gente, não teria outra outro recurso que não fosse a espiritualidade e a religiosidade para essa pessoa estar de pé. Eu posso contar mais uma história. Essa história é pesada. Mas eu vou contar porque aconteceu semana Doutora, passada ser e assim, médico é pesado. Quem nos ouve está querendo ser, então tem que treinar esses meninos para a batalha. Vamos lá. aconteceu semana passada e assim, como psiquiatra, eu estou acostumada a ouvir muitas coisas, mas tem algumas coisas algumas consultas que realmente, essa foi uma que impactou bastante, né, que me emocionou bastante. Uma senhora, dos seus 86 anos, ela veio na consulta porque a filha pediu para ela vir, porque numa mensagenzinha de telefone, ela mandou de grupo de família, ela mandou alguma coisa de viver ou sobreviver, e ela falou que estava sobrevivendo. E aí a filha pediu para ela vir, mas ela estava super bem, super tranquila, ainda riu, contou a história e veio. Mas ela me contou que ela foi abusada pelo pai, dos 8 até os 14 anos. E ela contava detalhes que ela lembrava dele pegando ela na cama, enfim. Com 13 anos, ela engravidou do pai. E ela lembra, ela só tem uma lembrança do pai pegando a criança ali no momento que nasceu, que o pai esperou nascer, e aí ela não sabe o que aconteceu, ela sabe que o pai tinha enterrado a criança. E aí a mãe chegou, e a mãe viu, foi lá, desenterrou, disse que a criança estava viradinha, então ela não sabe, na verdade, como é que estava.
Então, ela tem a noção que a mãe sabia, né, por diversos motivos da situação, mas aquela pessoal mais antigo, de antigamente, por diversos outros motivos. E aí ela conta coisas assim, dela tendo leite, né, produzindo leite, a mãe falando para ela, joga o leite na parede que seca, né, e aquilo muito pesado. E ela não tinha consciência, só depois que ela foi ter consciência do que era aquilo, do que era, né, a gravidez, enfim. Ela saiu de casa, ela foi trabalhar, quando ela, assim que ela tinha condição, ela saiu de casa, foi trabalhar na casa de uns. Era um casal de idosos, né? Ia ajudar a cuidar, e o irmão do idoso começou a abusar dela e falava para ela: se você fazer isso até com seu pai, por que não fazer comigo? Né? Então, e isso foi muito difícil para ela, até que ela saiu e foi para uma cidade no Rio de Janeiro trabalhar, acho que num asilo também. E aí um homem mais velho se interessou por ela, e aí ela falou que já tinham falado para ela: olha, quando você contar essa história para algum homem, ele vai ter nojo de você. E aí ela falou que justamente por ser uma mais velha, que ela contou, e ele falou para ela: não, eu quero você do jeito que você é, e eu vou casar com você, nós vamos ter filhos, nós vamos voltar nessa cidadezinha para mostrar para essas pessoas que você é uma mulher digna, né? E aí ela contando isso em lágrimas para mim, do, da alegria, né? Quando esse senhor, ela casou, teve filhos, enfim. E, e aí ela me contando de tudo isso, e chorou e tal, aí contou, que depois voltou lá, enfim. E aí ela falou para mim: doutora, todo dia da minha vida me vem o pensamento de morte, desde que eu sou criança, né? Mas eu vivo bem, né? Mas eu jamais faria nada contra a minha vida, porque eu penso na minha mãe, que lutou tanto, que enfrentou tanta coisa para eu estar aqui hoje, para eu estar viva. E não tem um dia da minha vida que eu não peço pela salvação da alma do meu pai. Então, isso que me mantém em pé. Então, eu te pergunto, eu desconheço qualquer remédio e qualquer técnica, né? A Kari está aí, psicoterapeuta, que possa dar essa resiliência para essa pessoa que não seja espiritualidade, é religiosidade. No fim, eu falei para ela: quanto que é a consulta, né? Poxa vida, é Quanto que é a pesado consulta? mesmo, Porque né? assim, ela está Muito. super bem, não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nenhum remédio. Mas assim, o que mantém essa mulher em pé é a espiritualidade, a religiosidade, né? Enfim, É e um todo o pilar da propósito. vida dela, né? Então, essa eu tenho inúmeras histórias, né? Essa foi que aconteceu recente e aí mexeu bastante comigo e eu tô lembrei para contar para vocês. Mas são várias, né? Que a gente percebe. Paulo, Opa. É, só com essa história, né, me veio o pensamento aqui, se a religiosidade ou a espiritualidade consegue, né, manter uma pessoa, mesmo após uma situação tão traumática, e me veio o pensamento da dificuldade a mais que é para tratar e para cuidar de pacientes que não têm, que não tem aquilo, não tem esse, no que se apegar, não tem, né, na não tem Sim, algo a mais para é muito lutar, difícil. E vamos é dizer assim, importante né? também, Paulo, porque às vezes a pessoa, quando ela está deprimida, ela fica muito descrente de tudo, né? Inclusive da parte da espiritualidade e da religiosidade. E não é que ela não tenha, né? Mas naquele momento, é igual no momento de dor, a gente questionar, a gente colocar em pauta, né? Isso é muito, muito comum. Então é importante a gente ter essa visão também, né? E tranquilizar a pessoa normal, que nesse momento, porque ela se culpa, né? Ela se culpa às vezes por questionar, por estar questionando Deus, estar questionando. Então é importante a gente tranquilizar também, né? E incentivar, né? A gente, como eu falei, nós não estamos aqui para prescrever religião para ninguém. Se a pessoa não acredita, se a pessoa, né, eu não vou ficar forçando, né, história espiritual ou escrever, mas a gente incentiva, né, Acolher a sempre, né? prática e, né, às vezes a procurar algum líder religioso. Então a gente usa todos esses recursos. Muito bacana. importante, bonito. Ju, agora eu quero fazer uma pergunta sobre
o outro lado, né? Fala agora do profissional de saúde, né? Por exemplo, como a espiritualidade pode ajudar esse profissional de saúde, né? O médico, no caso, a lidar com o sofrimento que a própria profissão traz, né? Burnout, as frustrações da prática, né? Porque às vezes ele tenta de tudo, não deu certo, enfim. Como você acha que a espiritualidade pode ajudar esse profissional dentro da sua prática, da sua experiência? É, não sou nem eu, são os estudos, né? Tem um estudo que fala então, primeiro, né? A gente sabe aí do alto índice de burnout, de estresse, né? De sobrecarga. E tem um estudo que ele mostra que as pessoas que estão, quando os profissionais de saúde estão estressados, estão deprimidos, estão sobrecarregados, o paciente ele se sente mais insatisfeito com a consulta e ele demora mais para recuperar. Então, isso é bem interessante também. E tem um estudo que mostra que os médicos, né, que têm espiritualidade e religiosidade, têm menor índice de estresse o estudo é de estresse e de sobrecarga. Tem de exaustão, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho super importante. Mas eu acho também, falando aí um pouquinho dos alunos, né, que é o nosso público, a gente tem uma visão, às vezes, meio errada. Que a gente tem uma visão, pelo menos, né, não sei se é todo mundo, mas assim, que a juventude não quer nada, né, que eles estão afastados, né, dessa parte. Mas essa mesma Datafolha mostrou que na idade de 16 a 24 anos, 42% praticam alguma prática religiosa, né? E eu vejo aqui com os meninos aqui da faculdade, eles têm o grupo, eles têm os grupos de oração, sabe? E eu percebo que isso ajuda muito, que isso traz um suporte muito grande para eles. E quando a gente acolhe, quando a gente aborda, eles acabam recorrendo a gente, eles sentem na gente um conforto para recorrer, para buscar ajuda, né? O ano passado a gente teve aí a perda de um aluno, então você vê que eles vinham me procurar, né? Eles acabam tendo na gente aí alguém para eles contar, alguém que acolhe essa parte também, né? Espiritual, religiosa. Então, como eu disse no início, sim, a medicina ainda é um meio muito cético e dos estudantes, mas eu acho que o que eu percebo é que as pessoas estão sedentas por algum propósito, por alguma espiritualidade, por alguma religiosidade, por alguma coisa que dê sentido no mundo de hoje. E isso eu percebo também nos alunos, né, de medicina. Mas acaba sendo um paradoxo, assim, não que é. Eu consigo destrinchar, mas eu quero trazer aqui a problemática para você, para trabalhar aqui, doutora Juliana. Porque, assim, talvez você falou, o aluno também é espiritual. Afinal, todos somos, né? Acho que, em última análise, a gente, como ser humano, tem que dar algum sentido, e o sentido é narrativa, é transcendência. Ainda mais a medicina, porque por mais que o cara seja cético, a medicina vai esfregar na cara desse aluno em algum momento essa situação que vai exigir dele essa presença, ou essa reflexão, É o que eu falo para eles, mais cedo ou mais tarde a espiritualidade bate na porta. Não tem jeito. Exatamente, lidando, né, como médico, vai ter como fugir. E é o que tu falou. O paciente precisa para estar bem e o médico, como ser humano, também precisa para estar bem, né? Mas aí, quando a gente entra no curso médico, é algo tentando ser um pouco mais objetivo, né? Mas olha, funciona assim, a falta dessa enzima, esse tal remédio faz isso, tal cirurgia tem esses guidelines para. Então ele vai tentando se apoiar nisso para poder ser médico, né? Toda vez que vai discutir umas coisas mais subjetivas, ainda mais uma situação de espiritualidade, realmente a coisa fica meio etérea, vamos dizer assim, a sensação, né? E é nisso que dá isso que eu chamo de paradoxo, vamos chamar aqui, né? E aí o cara fica, por isso que ele acaba. O que me cobra é a nota, o que me cobra é a prova de anatomia, fisiologia, anamnese, minha presença no internato, tem que cuidar da dor e tal. Ninguém, não dá tempo para parar e ficar, às vezes,
tendo essa tratativa necessária com outra alma, outro ser humano que está doente, no momento do sofrimento. Então, como é que a gente destrincha dentro dessa sistemática real do dia a dia do aluno, porque isso é o se formar médico, isso é ser cobrado, mas e que está preocupado em ser além do que a faculdade exige, né? Como o Paulo na abertura falou, não tem essa É alma igual a lá. pesquisa, né? A pesquisa dos psiquiatras lá que falam que tem medo de sair do escopo. Então, eu acho que é informação, né? A gente precisa trazer e mostrar para eles essa informação, trazer para eles que é ciência, né? Que eu falar que é totalmente, né? Que quem acredita nisso é alienado, que é totalmente, que não tem nada a ver com a espiritualidade, com a parte clínica, nós não vamos estar fazendo ciência. Então, eu acho que é trazer essa informação, mostrar para eles a importância, ensinar eles como abordar isso, porque eu percebo muita insegurança, né, de abordar até dos residentes, né, dos meus residentes, assim, eles têm insegurança de abordar, mas a hora que eles começam a abordar e perceber que os benefícios que isso traz também, tanto para eles como para o paciente, vai ficando mais fácil. Mas eu acho que a questão é que falta nas faculdades é a informação e trazer a disciplina, trazer o tema, né? E na Para sua eles se sentirem mais experiência dos alunos e confortáveis. residentes, quais são os principais erros que eles fazem na tentativa de abordar o tema, ou mesmo o contrário? Qual que seriam os Eu vou grandes te travas contar, para aplicar? eu vou te contar mais uma história. Eu tinha um residente, ele agora já formou, e ele era ateu, totalmente cético. E eu nunca forcei nada, mas fui mostrando para ele no dia a dia algumas situações. Então, teve, por exemplo, uma situação de uma paciente que ela não estava psicótica, mas ela tinha umas experiências anômalas. E ele porque queria passar o antipsicótico. E como eu sabia que mal não ia fazer, eu falei, pode passar. Então, prescreve, você quer passar? Pode passar, prescreve, né? E a gente aborda. E o paciente voltou 15 dias depois e não tinha melhorado, porque não era né, patológico, né? Era uma experiência nova. E assim foi, né? E ele sempre muito cético, enfim. E aí, o dia que ele formou, ele me deu um livro religioso, né? E no livro estava escrito que, no final das contas, eu tinha sempre razão. Que seja a psiquiatria ou a espiritualidade, que no final das contas eu tinha sempre razão, que a espiritualidade ainda ia picá-lo, né? Seja na psiquiatria ou na vida, a espiritualidade ainda ia contagiá-lo. Que ele terminava hoje um psiquiatra e cristão. E hoje ele é super praticante, sabe? Então, assim, ele percebeu, no dia a dia, ele foi percebendo aí os benefícios e vendo que tem hora que não tem como para onde a gente fugir, não. Mas o que eu percebo também, às vezes, o Fábio, a gente, por exemplo, ensina a anamnese espiritual para eles, né? E aí eles ficam naquela ansiedade, porque o que eles estão acostumados? Porque a gente vem acostumado da clínica. Eu faço a anamnese, dou o diagnóstico, dou a conduta, né? E aí eles ficam naquela ânsia de, meu Deus, qual é o diagnóstico, o que eu vou falar para o paciente depois disso, né? Depois, porque a anamnese é como se fosse um fica mais destrinchado, né? É maior, né? Mais perguntas. Mas, assim, a gente percebe que o paciente, a hora que acaba a anamnese, ele não quer nenhum diagnóstico, nenhuma conduta. Só de fazer a anamnese, aquilo já foi terapêutico para ele, né? Então, quando você põe eles para praticar, para fazer, e eles percebem isso, eles vão ficando mais tranquilos nessa abordagem. Agora, os grosseiros, graças a Deus, eu tive esse fato aí que eu contei, assim, eu não percebo, assim, grandes erros grosseiros. Eu acho que o maior erro é não abordar, né? Talvez não abordar, porque a gente está acostumado o quê? Igual você falou, né? Idade, profissão, religião, né? Sendo um país que eu sou católica, mas eu jogo for para Iemanjá, eu vou lá receber um passe no centro. Então, a religião muito pouco diz, né, a respeito da minha espiritualidade e religiosidade, principalmente no nosso país. Mas tem alguma dica para a gente deixar aqui para os alunos? Você falou sobre o FICA, por exemplo, né? O fé, importância, comunicação e como abordar, né? Abordagem.
Tem algum que a gente poderia deixar aqui? Existe Eu isso? acho Você que o acha que dá FICA para deixar alguma é o. mensagem? Eu acho que o FICA, para quem quer abordar, é o mais interessante. É, tem vários livros, né, instrumentos que a gente pode usar aí. Tem a ABP agora com a comissão, né, de espiritualidade e saúde. Tem vários artigos, inclusive tem um artigo que lançou que é justamente isso, como abordar a espiritualidade e a religiosidade na saúde, no mês passado. E lançou a parte um, vai lançar a parte 2. Então a gente tem bastante instrumento. Eu me coloco à disposição, assim, para quem se interessar, para quem tiver mais interesse, quiser dicas aí de livros, né? Nós temos o livro do Cone, que é a maior referência que nós temos aí de estudos, né, de espiritualidade e religiosidade na prática clínica. E tem o livro dele. E em Juiz de Fora também, né, nós temos o Alexander também, que é uma grande referência aí no Brasil. E também tem o NUPES, né, que é o canal lá da Faculdade de Juiz de Fora, que tem bastante coisa também, bastante vídeos. Então tem bastante coisa, e para quem tiver interesse, não é, agora não é por desinformação. O Alessandra é bem interessante, o Nupes vale muito a pena mesmo. Muito, muito É, bonito, muito bacana. Vou fazer uma pergunta aqui, Ju, tenho uma curiosidade. Vamos supor, nessa jornada médica, durante todo esse percurso, né, da formação, o exercício da profissão, enfim, em que momento você acha que o acolhimento espiritual ele é mais necessário ou negligenciado, por exemplo, quando ele tem um atendimento de um paciente terminal, vamos supor um exemplo, tá? Dá um diagnóstico difícil para esse paciente, o paciente ali terminal, paliativo, um sofrimento crônico. Em que momento você acha que esse profissional deveria abordar ou não? Como é que funciona isso? eu acho que tem que abordar em todos os momentos, mas nessa fase paliativa é super importante, né? Não tem como você falar de cuidados paliativos sem olhar para essa parte espiritual e religiosa do paciente, né? Até porque é um momento que 1% deixa de existir, né? Eu acho assim, Exato. que o paciente se apega muito a isso, a família se apega muito a isso. Então, eu acho que todos os momentos são importantes, mas nessa parte aí dos cuidados paliativos é mais importante ainda, né? Porque se a pessoa não tiver no que se apegar, fica muito difícil. Uhum. É dar um É, diagnóstico também, né? Fábio. é, Ah, não, perdão. desculpa, Paulo, vai lá. Não, só comentando que o único momento, assim, dentro da faculdade, até hoje, já entrando no quinto ano, que a gente teve alguma menção à questão da espiritualidade, foi com uma tutora do meu grupo especial de da nossa tutoria, que ela é paliativista. Já até comentei É, sobre ela aqui, doutora Alessandra, e é inclusive até acho que dentro dos hospitais, né, é o único momento assim que a gente vê realmente ser abordado. Ah, normalmente, né? Todo profissional que trabalha com cuidados paliativos, eles abordam essa parte, né? Se for um profissional completo, ele aborda e ele tem essa formação, né? Agora, no hospital, o Paulo, a gente tem outros suportes também, né? Que a gente pode contar, por exemplo, os capelões, e que às vezes a Hum. gente nem sabe que existe. Às vezes eu pego o pessoal que é do sexto ano, que está no hospital escola, não precisa nem pegar do sexto ano, posso pegar os colegas profissionais, e muitos nem Uhum. sabem que existe, né? Os capelões, que pode ajudar nesse suporte para o paciente. Então, tipo assim, eu não sei fazer, eu posso pelo menos chamar alguém que possa ajudar, oferecer para o paciente, Sim. né? Se ele quer que chame algum líder religioso da religião dele, que normalmente os hospitais oferecem a maioria das religiões, né, mais comuns, e oferecer, né, para fazer esse contato. Alguns sim, sim. hospitais têm até um espaço ecumênico também, né? Tem um espaço próprio para uma oração, para uma reflexão Uhum. ali. E é importante esse profissional saber indicar isso também. E uma dúvida, Juliana, por exemplo, quando você acha que esse profissional pode perceber os gatilhos espirituais? Então, vamos supor, por exemplo, o gatilho espiritual que eu digo assim, que o paciente dá uma deixa, porque às vezes o profissional não foi preparado mesmo para fazer essa abordagem, né? Ele tem receio, ele não sabe como fazer, se deve ou não fazer. Ele fala, não, vou sair do escopo, é o que você disse mesmo, né?
Então, existe alguma dica, alguma coisa que ele possa perceber nesse paciente, que o paciente dá uma deixa, tem ali um gatilho espiritual em que ele possa introduzir ali alguma coisa para ajudar esse Eu acho paciente? que o FIC é muito importante. Você pode chegar no paciente, e falar, olha, tem alguma coisa que você, do que você se apega nesses momentos difíceis da sua Uhum, vida, né? É a primeira pergunta da anamnese espiritual. Nos momentos difíceis da sua vida, do que você se apega e o que te faz seguir adiante? Então, acho que essa pergunta já abre um leque, né, uhum, para você conseguir né, e adentrando aí nesse mundo, né? E depois essas perguntas você faz, você acha isso importante, né? Você faz parte de alguma comunidade, você gostaria, né? uhum, Por exemplo, num paliativo que alguém, que algum líder, né, viesse aqui conversar com você, porque as uhum. religiões têm essa coisa do momento terminal, né? Dos Sim, rituais, né? Então, sim. às vezes Uhum, o paciente sente necessidade, às vezes ele fica até receoso de falar, de pedir, né? sim. E isso faz parte do acolhimento, né? Isso é Uhum. extremamente importante. Uhum. Muito Não bom, tem muito obrigada. segredo, Não, né? né? É só ir com respeito, com coração, escutar, acolher, né? E sem julgamentos, né? Sem querer impor nada, não querer Uhum, também. Porque assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque eu falo para os alunos que a parte mais difícil de você abordar a espiritualidade e religiosidade do paciente é você não deixar as suas crenças interferir sim, naquela avaliação, sim. né? Uhum. Então, assim, tentar ser o mais neutro possível. A gente brinca Neutro. que o bom profissional, o bom professor de espiritualidade e religiosidade da prática clínica, você assiste 1000 palestras dele e não sabe de que religião que ele é. É. Mas é difícil. No dia a dia é muito difícil você não deixar as suas crenças interferirem. Então a gente tem que ir Uhum. mesmo sem julgamento, sem querer impor nada, nem impor religião e nem impor a sua religião, né? Uhum. E acolher, que eu acho que é o mais importante. Muito E bom. com Assim, coração. Uhum. a gente, como estudante, né, acaba que atende muito paciente e tem essa variedade, aqueles que são bem mais religiosos, bem mais, né, apegados mesmo. E eu, particularmente, não sou tão, não tenho essa, né, minha mãe sempre foi muito evangélica e me criou dentro da igreja, mas eu Mas você não é acabei, 1%, não. não, também não. Mas, assim, a gente tem que colocar a máscara, né? Todo paciente, a gente tem que escutar, ver, entender o que que ele acredita, né? O que é o melhor para ele e, e tentar usar aquilo para melhorar a condição dele, né? Isso, basicamente isso. Então, assim, a gente se apoia, se ele se apoia naquilo, a gente E a gente tem que ser mais ajuda ele, humilde, né? né, Exato, Paulo? Porque, assim, né, quem de nós tem certeza absoluta do que é, do que exato, se exato. passa, né? Nem da matéria a gente entende, quanto mais do que não é da matéria, né? Da matéria a gente entende muito pouco. Então, que a gente precisa de mais humildade intelectual, né? Para poder Com abordar, certeza. né? E saber Uh, escutar Não, sem julgar. como é que a gente vai impor alguma coisa para o outro que nem a gente tem certeza Sim. completamente, né? Então, é complicado. Ô, doutora, assim, no Brasil essa dinâmica, até porque o Brasil até, de certa forma, é um país acolhedor, é um país que não tem dificuldade, assim, é mais católico, mas a gente não tem problema, como você bem brincou aí durante a gravação, o cara vai para o terreiro, o cara vai tomar um passe, o cara é católico, enfim, não tem problema nenhum. E em relação à literatura em outros países, por exemplo, que tem um certo radicalismo, tem um problema, como é que você que está estudando, tem algo interessante para nos contar sobre num país mais complexo, né, nesse assunto? Tem lugares bem mais difíceis, né? Então a gente sabe assim de alguns países, por exemplo, de bloquear a publicação de artigos, né? Então a gente sabe sim que tem locais que é bem mais difícil, né? Da gente colocar isso e trazer isso. Então o que eu sei aí, o que eu ouço principalmente nessa questão de publicar artigos, tudo, mas está mudando também. Porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela já considera a espiritualidade e religiosidade como parte, né, da saúde aí.
a Organização Mundial de Psiquiatria, né? Mas a gente sabe que, né, que nós temos ainda muitas barreiras, né? Principalmente nessa questão do preconceito, né, da liberdade de expressão em muitos lugares, né? Até a prática médica fica mais restrita, né? Fica mais complexa, né? Sim, É, sim. é uma pena, né, E que não consiga isso eu, chegar eu, em eu todo queria só lugar. lembrar Fábio. um detalhe que talvez juntando o que o Paulo colocou, dessa arte, né? Porque o médico é um papel, né? A gente realmente entra num consulta com um papel de médico, não é o Fábio aqui pai, não é o Fábio atleta, não é o... Então eu conto com o neurocirurgião, eu sou o neurocirurgião, e a gente vai se moldando para tentar ser o melhor possível para tentar fazer a transferência com transferência e promover a cura e fazer o meu melhor, a minha melhor entrega. E eu falo muito para os alunos, né? Porque eu falo que o efeito placebo que existe, ele na pesquisa é meu inimigo, mas na assistência do consultório é meu amigo, é meu aliado. Se eu puder juntá-lo e acrescentá-lo ao remédio correto, melhor. E aqui mais um item: se eu abordar a espiritualidade, já está aí comprovado de que isso potencializa, melhora a saúde, melhora na doença. Então, se eu jogar isso dentro da minha caixinha de ferramenta, eu estou potencializando o efeito Sim. do Dr. Fábio com qualquer paciente à minha frente, né? Então, acho que essa concatenação do melhor, né, personagem para poder assistir aquele à nossa frente é o ideal. E aí eu queria trazer só um exemplo, porque teve uma vez, até com um colega lá em São Paulo à época, que a gente operou e colocou um material, um selante hemostático numa cirurgia que a gente fez na cabeça e, por religiosidade, o marido vai perguntar, olha, vocês, do que é feito o material? E aí falando que derivava do animal, tá, pô, mas a religião não permite, vai dar problema, tal. E É. aí voltou lá e tirou, e aí ele, pô, agradeceu um monte e tal. Então, assim, provavelmente mentalmente essa pessoa, por mais que a gente entenda que biologicamente não vai dar nada, mas mentalmente ela vai ficar se culpando, e é uma crença, né? Então, para a gente melhorar a hemostasia, foi tirar o hemostático, porque era E é uma capaz de coisa até super piorar. difícil, né, Fábio? Porque assim, esse ainda você tinha uma segunda opção, mas tem algumas situações que a gente não, na verdade, é motivo para outro podcast, assunto. Mas assim, tem situações que a gente não tem outra opção, por exemplo, a transfusão sanguínea. E aí, qual é a primeira reação de nós, médicos superpoderosos, salvadores de vida, Deus, né? Se fosse neurocirurgião, então. É... Karen, me A gente, defenda, Karen, que eu sei que você não, não a é. gente. Não, ele não, o Fábio é ok, o Fábio tá ok, É ele não brincadeira, faz Fábio, parte. eu não podia, né? Perder a oportunidade. Então, mas o que eu quero dizer é assim, nós, médicos, alunos, né? Eu falo para os alunos, a nossa primeira reação é julgar e criticar né? Enfim. E é muito difícil a gente olhar também e entender, né? Tentar entender por outro lado. Mas é aí que tá, é aí que eu falo da coisa da gente tentar ser mais imparcial e não deixar as nossas crenças interferirem, né? Mas, como eu disse, é assunto aí para um outro podcast inteiro, né? Porque é um assunto bem polêmico. Mas nesse caso aí foi exatamente o que você fez. Você falou que você não sabe. Como é que você falou para mim? Ah, eu não sei aplicar, né? Eu não sei as técnicas, não sei aplicar a especialidade utilizada. Então, o que você fez? Vocês fizeram. É simplesmente ouvir, acolher, entender aquilo que o paciente vai sentir melhor, né? Desse ponto de vista religioso e tentar ver o que a gente consegue fazer dentro das possibilidades. Né? O FICA, eu acho que essa mensagem sua é poderosa, porque assim, a rotina do aluno, a gente não está ao público, né? Paciente no corredor é complexo, né? E você tem que conseguir, às vezes o tempo ainda mais para o residente, de Bom, cirurgia, eu Fábio, fico não vai imaginando. muito longe. Eu falei da transfusão sanguínea, que é um negócio muito mais polêmico, mas a ideação suicida, a tentativa de suicídio, aquilo é uma afronta para o médico, porque porque ele, né, os deuses estão ali para salvar vidas, superpoderosos, e aí eles estão ali atendendo e salvando mil vidas, e aquela correria, não sei o que, aí chega alguém que atentou contra a própria vida. Aquilo né, ilusão achar que não vai abalar o inconsciente, que não vai abalar o médico que está lhe atendendo.
abala. E aí é onde a gente tem que lançar mão de todos esses recursos para não deixar aquilo interferir na gente, inclusive na nossa abordagem com o paciente, né? É porque o normal é Então, você Juliana, abordar até meio reativo, né? Você aborda meio Exatamente, é bravo com o natural, paciente, porque né? imagina eu o tanto que eu estudo, o tanto hum, que eu me esforço para vir salvar a vida dessa pessoa querendo tirar a vida, tanto de gente que eu estou vendo aqui, né, lutando com a vida, e essa pessoa vem aqui querendo tirar a vida, né? Então é reativo, como você mesmo está dizendo, não precisa ir é muito quase uma longe. afronta, né? É, É uma afronta quase a profissão, né? não, Fala, acaba fala. sendo. Não, eu queria só que aproveitar, doutora Juliana, até dar uma aprofundada na temática e ver se eu estou certo. Assim, porque no fundo, no fundo, a gente tem que buscar sentido. E aqui me vem aqui o Viktor Frankl, né? Ah, Em Busca de Sentido, uhum. o livro clássico do Dr. Viktor Frankl, falecido até acho que agora não, faz uns 10, 15 anos, né? E ele sobrevivente ao campo de concentração, e ele foi o que trouxe a logoterapia, se não me engano, né? Que seria a Logoterapia. terceira vertente Uhum. depois de Freud, Jung, seria uma grande terceira ou quarta vertente, eu não vou lembrar agora. A doutora depois Juliana vai puxando minha orelha e vai me corrigindo. Mas eu queria dizer assim, o logoterapia dá sentido, né, às coisas, né? E implica um pouquinho também a espiritualidade a fechar um vazio, um gap natural nosso de sentido, né? A gente nasce e morre, não conseguimos entender direito por que chegamos e para onde vamos, isso aí sempre vai ser perene esse gap. A mensagem é aproveita aqui agora, mas existem várias maneiras de interpretar isso agora, inclusive atrelando coisas para um futuro ou coisa do passado, enfim, é o que você falou agora durante aqui a gravação, não sabemos e é isso mesmo, ok. Mas aí trazendo então a espiritualidade entraria como uma ferramenta, assim como a logoterapia do Frankl, na ajuda, no apoio a nós, para encarar a vida com um pouquinho menos peso? Com certeza, né? Com certeza. Até Freud, né? Que é o Sim. maior anti-religião que eu conheço, né? Porque Anti-religião. Freud tudo Uhum. era neurose, era ilusão das pessoas que se Sim. iludiam. Ele tem uma frase dele que ele fala que a única coisa que pode trazer sentido e propósito para a vida é a religião. Então, eu não tenho a menor dúvida, como eu te disse, as pesquisas mostram isso, mas na minha prática aí de 20 anos de psiquiatria, eu não tenho a menor dúvida que é um grande instrumento, né, para trazer sentido e propósito para a vida da pessoa e melhora da saúde mental. Juliana, eu vou fazer uma pergunta agora que vai ligar dois pontos, o que você acabou de falar e voltando um pouquinho no que você disse. Por exemplo, um paciente suicida e você ali achando que é uma afronta, imagina, eu estudei tanto, enfim, são as frustrações, as dificuldades da carreira. E isso faz também, pode levar ao profissional de saúde, ao médico, ele também perder a fé na medicina, nele mesmo, né? No decorrer do tempo, da carreira, enfim, olha, eu tento tanto, eu faço o meu melhor, mas nem sempre dá certo. Eu estudei tanto para isso, mas não consegui salvar aquele paciente e fica se questionando, se culpando, levando esse profissional realmente à perda da fé mesmo, né? Nele mesmo, na medicina. Então, como você acha que a espiritualidade ela tem alguma forma de ser uma ponte, ela pode ser considerada uma ponte para ressignificar tudo isso para esse profissional, para esse médico, e colocá-lo de volta ali num eixo, num prumo? O que Com você pode me certeza. dizer É o que sobre eu isso? falei, todas essas coisas que acontecem, que a gente lida, né, seja a ideação suicida, tentativa de suicídio, ou as próprias, né, tudo que a gente lida aí no hospital, é uma ilusão a gente achar que isso não abala a gente, abala, né? Você, como psicanalista, sabe muito bem disso. Uhum, Abala e vai refletir na minha casa, no meu dia a dia, na minha família, né? Então, uhum, assim, a importância da pessoa se cuidar, né? Do profissional de saúde, do estudante de medicina, do autocuidado, né? Do uhum, autoconhecimento. Porque para mim também o autoconhecimento nada mais é do que uma forma de espiritualidade. sim. Eu vejo o autoconhecimento como uma forma de espiritualidade. Você, né, se conhecer, olhar para dentro, e não tem como você olhar para dentro sem fazer esse contato aí com algo superior, com o transcendente, né? Então, podemos deixar então a mensagem que nós somos corpo, mente e espírito, né? O profissional de saúde tem que lembrar muito bem disso. Que a gente fala muito, procure um terapeuta, faça análise, faça terapia, né? Enfim, mas procure também a espiritualidade, porque ela também faz parte, eu acho que desses alicerces, né?
Então, nós somos corpo, cuidado físico, da saúde física, etc., da mental e da espiritual, né, Ju? Sim, com certeza. É, muito Muito Eu bem. bom. acho que é isso. Chegamos aqui ao fim. Ao Paulo, Karen, alguém quer fazer mais alguma consideração? Aproveitando aqui Nossa, só a leitura. agradecer muito, muito, Juliana, por ter aceito esse convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite. Olha, Foi um ótimo. carinho muito grande por você. Ju, qual que é o seu Instagram? Fala aí pra gente, por Ah, favor. meu Instagram é psiquiatra.juliana Megale, Tá? Esse Megalha Eu com L ou tô dois L, Ju? com L, Megale. Uhum. E eu tenho sempre procurado, né? De acordo com o tempo, colocar lá algumas coisas também, e ao mesmo tempo também eu estou aí à disposição para quem quiser mandar mensagem lá no privado, alguma dica, alguma coisa que eu possa ajudar. Né, Paulo? Vamos levar aí uma aula aí para os alunos aí da faculdade, né? Vamos, Maravilhoso. quem sabe você não é o pioneiro Necessário, necessário. nessa parte aí, né? Eu Precisa. mesmo ainda estou digerindo o Bastante episódio. informação. Não só isso essas aulas para fomentar a saúde dos futuros doentes desses médicos e dos próprios médicos, né? Sim, sim, Uhum. é isso Muito bem. mesmo. Ju, obrigado de coração. Eu acho que é um assunto muito importante, pouco respeitado e praticado na nossa atividade profissional. E eu acho que pô, cada vez mais a gente vai precisar desse tipo de lembrança, porque está cada vez mais tecnicista, cada vez mais focado na doença, e o preço está chegando, né? Os efeitos colaterais disso estão vindo para ambas as partes, para os profissionais e para os pacientes que procuram ajuda. Então, aqui está mais uma sementinha. Agradeço mais uma vez e até a próxima, né? Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até a próxima. Obrigado, doutora. Obrigada.